Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja nesse momento de pandemia e também falar um pouquinho de todo o Brasil, como nós estamos vendo a conjuntura política, econômica, social. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o nosso deputado, Tenente Nascimento, do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Olá a todos vocês, mais uma vez aqui estamos para levar a vocês informações importantes e que estão acontecendo para que vocês tenham conhecimento e também venham nos cobrar imediatamente para que possamos dar a resposta de imediato. Deputado, eu queria que o senhor fizesse as honras e apresentasse o nosso ilustre convidado de hoje. Ah, sim. Hoje nós temos a honra de apresentar, de estar conosco aqui, o deputado federal Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento, que tem uma carreira brilhante, do qual eu acompanho e tive a honra de participar da sua assessoria por os longos 30 anos. Nossa. Vereador na capital por alguns mandatos, deputado estadual nesta casa por 2 mandatos e agora na Câmara Federal fazendo um trabalho excepcional. É o nosso professor. Então, hoje nós estamos, está enriquecido esse programa com a presença do nosso amigo deputado federal Gilberto Nascimento, do PSC. Seja bem-vindo sempre aqui, a casa é do senhor, né? Muito obrigado, Priscila Silvério, muito obrigado, meu amigo, mais que irmão, Tenente Nascimento, hoje, graças a Deus, deputado estadual. É sempre uma alegria. Então, quando o Nascimento faz todas essas apresentações, Priscila, eu digo o seguinte, olha, fama de rico, bonito, valente e crente, não se desmente. Deixa ele falar, não é? Deixa ele falar e deixa que o povo acredite, não é? Mas é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, hoje nesse programa, no Alesp Cidadania, não é? Esse programa que eu sempre fui defensor. Pena que quando eu cheguei aqui, ainda no primeiro mandato, nós não tínhamos uma televisão tão bem montada como é a Alesp hoje, como a própria TV Câmara, TV Senado e assim por diante. Mas hoje a informação chega de forma muito mais democrática nas casas, nos lares. Isso é muito importante. Por isso, meus parabéns a toda a direção da TV Alesp, ao Nascimento pelo convite. Estivemos lá em Brasília juntos, ele esteve comigo esses dias lá. E foi muito bom poder receber o convite para estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por ter aceito. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a situação da igreja, o papel da igreja nesse momento de pandemia. Eu queria até que o senhor falasse, porque além de um grande representante, então, do poder público, o senhor também tem todo o envolvimento com a igreja, tem uma representação muito grande dentro de um ministério muito forte. Eu queria que o senhor falasse. Eu tive a felicidade, graças a Deus, Priscila, de ter nascido em um lar evangélico. Eu sou da Assembleia de Deus, né? E com isso, a nossa vinculação, quer dizer, sempre foi muito com a igreja, não é? Claro que o tempo vai passando e a gente, mas graças a Deus, esse vínculo, a nossa fé, a gente nunca abre mão dela e os vínculos espirituais nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, não é? Mas eu acho que a igreja, respondendo a sua pergunta, da igreja nesse momento, o papel da pandemia, eu acho que a igreja teve um papel muito importante. Primeiro que as pessoas no início diziam o seguinte, bom, mas como é que a igreja vai abrir, vai fechar, como é que é? Eu sempre dizia o seguinte, gente, a igreja, de qualquer forma, ela tem o seu lado espiritual e essencial, que é o caso do momento espiritual, da atenção espiritual que as pessoas precisam. Principalmente no momento de pandemia, em que as pessoas, os mais idosos, estiveram praticamente fechados em suas casas. Os mais jovens evitando ir para as ruas e quando evitando sempre com muito cuidado e assim devem proceder. Porém, as igrejas acabaram se preparando para isso também. Quando as pessoas dizem, bom, mas qual vai ser o papel, como é que a igreja vai funcionar? Tá bom, nós recebemos uma recomendação, as igrejas passaram a funcionar com 40% das pessoas presentes, então você vai hoje da igreja, as pessoas estão com máscara, álcool gel, medidor de temperatura, os bancos estão espaçados, portanto todos marcados, então acho que a igreja fez o seu papel. E além disso, tem um lado espiritual. Porque que é claro, com este isolamento, as pessoas também sentem a sua debilidade espiritual. Eu tenho dito que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. O corpo físico nós alimentamos com arroz e feijão, no dia a dia, não é? Com os alimentos do dia a dia.
E a vida espiritual nós alimentamos com a palavra de Deus. E a igreja é exatamente o lugar em que nós vamos para estar ouvindo a palavra de Deus e vivendo este momento de convívio e conforto espiritual. Então é muito importante o que as igrejas fizeram nesse tempo. Os pastores todos com muita responsabilidade. Eu, graças a Deus, não tenho ouvido mesmo lá em Brasília, eu não tenho ouvido coisa, mas olha, se contaminou. Não, a gente não tem, graças a Deus, não tem visto isso, porque, repito, os pastores estão de parabéns, os obreiros, enfim, as igrejas, os membros das igrejas estão de parabéns, porque todos tomaram os devidos cuidados. Então é muito bom quando você vai na igreja e vê lá as pessoas todas devidamente paramentadas. Tem, inclusive, pessoas mais idosas que acabam indo até com as suas próprias luvinhas, não é? Quer dizer, então, isso é importante. E o papel da igreja é esse, é exatamente atender o necessitado e atender aquele que tem as suas debilidades espirituais, para dar o seu conforto. Deputado, o deputado Gilberto disse sobre a questão do cuidado espiritual e também do cuidado físico, até o cuidado físico ali com alimentação, arroz, feijão. A igreja também teve esse papel nesse momento que muitas pessoas perderam os empregos, tiveram dificuldades, né? Eu quero dizer, Priscila, e com muita propriedade e logicamente vivendo isso, que a igreja fez um papel fundamental nessa pandemia. A igreja foi onde ela avançou e atuou de uma forma muito importante. Por quê? Quando se fechou tudo, que tem, fica em casa, além da igreja, como você conhece, sabe muito bem, que a igreja é disciplinada, a igreja tem disciplina, ela orienta ao respeito à pessoa mais velha, aos pais, de uma forma geral. Autoridade. Então, as autoridades, respeita o professor na sala de aula, respeita o mais idoso, respeita seu pai, sua mãe. Então, isso nós temos na nossa escola dominical, do qual nós fomos criados, o Gilberto também foi criado, o deputado Gilberto também, na escola dominical, que nós tínhamos que estar aos domingos na escola dominical para aprender um pouco mais, não só a palavra de Deus, como os bons costumes. E o que aconteceu? Esse fica em casa, você vai fazer o quê? Então a igreja entrou com as medidas, né, protocolares do Ministério da Saúde, entrou com os protocolos todos. E além do que? Entramos na live, né, naqueles cultos em que as pessoas estavam no desespero. Então a igreja avançou um pouco mais nesse sentido. E isso foi trazer tranquilidade, pessoas em depressão. Você viu, aconteceu o índice de pessoas, índice de violência doméstica aumentou. Suicídio. Então, e a igreja entrou de uma forma muito forte nisso aí. Então, o que aconteceu? Obedecendo, logicamente, às medidas protocolares. E o que disse o deputado Gilberto, e de uma felicidade muito propícia, muito oportuna, é que a igreja, além de estar fazendo você, olha, isso vai passar, isso nós vamos vencer juntos, ela também, não só na parte espiritual, mas que ela pôde também dar uma indicação de alento, olha, se tiver com problemas, aquelas informações que muitas vezes não chegavam. Muitas vezes tem pessoas que não chega a informação. Você está com esses sintomas? Procure um médico, vá ao hospital. Então, a igreja foi fundamental de uma forma maravilhosa. A gente falava na igreja, às vezes, para 50, 100, 200, 300, 400 pessoas. Então, a igreja passou a falar daquele momento, né, da pandemia para 1000, para milhares, enfim. Então, a igreja foi de uma forma fundamental e, como eu disse, e o deputado foi muito feliz quando ele falou, nós não temos essa informação de, houve uma contaminação na igreja, uma coisa. Houve, né, ela proliferou de uma forma geral, mas as pessoas que, mais de 60 anos, não podem vir à igreja. Eles começaram a fazer cadastro, a igreja começou a fazer um cadastro. Nós vamos ter o culto de manhã, um culto à tarde, você se cadastra, as pessoas mais de 60 anos, as crianças, as pessoas que têm o alto risco, que não devam estar nos cultos. Então, é como colocou, a igreja foi fundamental na questão da pandemia e está sendo, né? Sim. Está sendo, porque não acabou, né? Nós estamos aí lutando ardorosamente contra esse mal aí e a igreja, papel fundamental. E até se mostrou, né, deputado,
por um bom tempo foi se questionada até o papel da igreja, Sim, se realmente para fechar, era alguma né, coisa serviço essencial. importante, né, se era realmente serviço essencial. Eu acho que conseguiu provar realmente Conseguiu o que é, se provar, Priscila, e além disso, quando o Nascimento coloca, o deputado Nascimento coloca, imagine, por exemplo, igrejas que tinham lá 200 lugares, elas passaram a funcionar só com 80, portanto 40% por causa das medidas restritivas aí do Ministério da Saúde. Porém, essas igrejas todas estavam fazendo aí as suas lives e assim por diante, as suas apresentações via internet. Então tem pastor que diz o seguinte, olha, eu tinha 80 pessoas na igreja, mas tinha 800 acompanhando. Então isso, inclusive, para a igreja foi de grande avanço, porque o maior número de pessoas passaram a ser evangelizadas, o maior número de pessoas passaram a ser orientadas. Sim. E exatamente este é o papel da igreja, fazer a diferença nesse universo. E até lembrando, né, porque nesse momento de pandemia, as notícias, elas são ruins mesmo, são ruins. Né? Mas só notícia é ruim. Se você pegar, por exemplo, hoje, com todo respeito às nossas televisões, às grandes redes, ou mesmo as televisões que estão no cabo, como as intermediárias e tal, todas elas, lamentavelmente, só levaram muitas notícias ruins. O que é ruim para a sociedade, Sim. porque a sociedade não se anima mais com isso. As pessoas perdem a esperança, as pessoas já não sabem mais. E aí num determinado momento, quer dizer, todo dia, o momento da pandemia, para mostrar o número de mortos, mostrar o número de covas abertas, isso cria na sociedade um desânimo generalizado. Essa sociedade vai à depressão. E aí o papel da igreja foi muito importante, tentando ajudar, tentando orientar, tentando, não é? Animar as pessoas. Trazer a pessoa para cima. E por outro lado também, Priscila, o que a gente acabou vendo? Nessa conturbação toda, a sociedade foi realmente ao desânimo. Se você hoje pegar as pessoas nas ruas, as pessoas já não sabem mais em quem acreditar, porque aí vieram as histórias dos fake news, vieram, por exemplo, a condição aí das redes sociais, e as pessoas já não sabem mais, porque cada um diz uma coisa, fala, olha, isso é bom, isso não presta, aquilo presta, essa vacina não é boa, aquela não presta. E nós precisamos ter que arrumar um ponto de equilíbrio para isso tudo, para um pouco dizer a essa sociedade, gente, vale a pena viver, vamos embora para frente, a cura vai chegar, a vacina está chegando, esse efeito manada aí, como dizem os médicos especialistas, ele está surtindo efeito, né? As pessoas já estão, grande parte delas já estão hoje, já estão passando por isso, já tiveram aí as suas fases, estão passando por isso, não é? Então eu acho que a televisão, volto a dizer, ela tem um papel muito importante, mas é mais importante ainda que a gente tenha programas que mostrem um pouco aquilo que está dando certo. Nem tudo está dando errado. Sim. A impressão, ainda ontem eu estava em Brasília, na abertura lá do nosso ano, o ano legislativo, eu estava conversando com um dos ministros lá do Supremo e a gente estava conversando, falei, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão vivendo um momento que mais nada presta, que mais nada serve, que chegamos no fim do túnel, que não tem mais caminho. E na realidade nós estamos vendo um país maravilhoso, um país que tem tudo para dar certo. Mas a gente fala desse país daqui um pouco. Exatamente. Não, e além da igreja, né, do papel fundamental da igreja, o que aconteceu? Quando a igreja teve o problema, que quando eles aprovaram no Congresso a questão da calamidade, de como seria, né, entre a pandemia, então um determinado senador encaminhou lá no artigo 4, né, deputado, que as igrejas também deveriam ser fechadas, e não era serviço essencial. Aí os pastores começaram a ligar, Gilberto, nós ligamos. Aí ligou lá, porque estava no Senado, né, a reunião conjunta, e falou, olha, a igreja não pode ficar fechada, né, vão ter as medidas protetivas, os protocolos, mas não. Aí Gilberto Nascimento entrou lá no Senado, nós ligamos outros, como a própria Frente Parlamentar Evangélica. Atuou da Frente Parlamentar, e lá retirou-se. Então é o poder da igreja também lá em cima. Então retirou-se daquele artigo e a igreja passou a ser como serviço essencial, logicamente obedecendo às medidas protetivas, os protocolos estabelecidos. E por outro lado, Priscila, diga-se, a gente também tem que registrar aqui que o Congresso fez muito por isso, não é? Quer dizer, se você pegar, por exemplo, hoje, o próprio presidente da República, não teve muita preocupação sim. Tanto que isso está custando hoje, nós temos hoje um déficit primário, quer dizer,
O que é déficit primário? A diferença entre o que você arrecada para o que você gasta. Nós temos um déficit primário hoje, 781 bilhões só este ano, porque se gastou com Covid. Sim. Porque o presidente teve sim a preocupação. E o Congresso teve um papel muito importante nisso. Quer dizer, mandou dinheiro para os municípios, mandou dinheiro para os estados, tentou se combater de todas as formas. Claro que a posição do governo federal, do Executivo Federal, ela é uma situação que o próprio Supremo entendeu o seguinte, olha, o controle dos estados e dos municípios, em termos de povo, de transitar ou não, compete aos municípios e aos estados, principalmente aos estados, no caso, né? Sim. Então, mas o que o presidente pôde fazer, o que pôde se fazer em termos de Congresso, inclusive, aprovando rápidas medidas, se fez. O programa social, por exemplo, se criou, foi um programa social que atendeu mais de 60 milhões de pessoas. A nossa Caixa Econômica Federal, que é o 5º banco do mundo, foi super rápido. Eu aproveito sempre, em qualquer programa de televisão, eu falo, parabenizo os funcionários da Caixa Econômica Federal, que foram, assim, de uma presteza maravilhosa para atender toda essa população e não deixar ninguém ver que o arroz não está na mesa nas suas casas. Então, isso tudo foi o papel do Congresso Nacional, foi o papel do governo federal e a população entendendo tudo isso. Então é aquilo que eu sempre falo. Quando o legislativo, executivo e judiciário se unem, as coisas passam a dar certo e o povo tem uma vida melhor. É verdade. Tanto que aqui no legislativo, né, projeto de lei do deputado Tenente Nascimento até viabilizou o estudo para as crianças, né, de forma remota. De forma remota. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Seria a questão da internet gratuita. Ok. A internet gratuita para todos os alunos da rede pública estadual. O que acontece? Que nós detectamos 3 milhões e 500 mil alunos, 3 milhões e 500 mil alunos. Só que 42% tinha acesso à internet. Então nós fomos verificar isso, então a grande maioria não estava tendo acesso à internet. Só pela televisão, mas você não tinha aquela, não interagia, né? Você não tinha aquela, não interagia. Então nós entramos dentro do projeto aqui da Assembleia Legislativa, né, do Estado, com a emenda em qual permitiu-se que aprovamos internet gratuita para todos. O que acontece? Para isso, precisava ter efetividade. E o governo também agiu imediatamente. Ele comprou, aí começou a aquisição, 750 mil chips, tablet, para os professores, e começou para que aqueles que não tinham, né, aquela de vulnerabilidade, aqueles alunos que estavam em vulnerabilidade, também tivessem acesso e pudessem interagir juntamente na central de mídia, né, e despertou também, outra coisa, Priscila, deputado, importante, que despertou aos pais que não acompanhavam os seus alunos, os seus filhos na escola, começaram a procurar, a se interessar também. Tiveram, né, forçosamente, e descobriu-se muita coisa, né? Até ensinos errados lá, que nós detectamos aqui. Então, o que acontece? Foi importante que nós começamos a descobrir ferramentas, não só para agora, não só pela pandemia, viu, deputado Gilberto, mas também para o futuro, porque o futuro está aí. Aí vamos chegar futuramente ao homeschooling, que é um outro projeto nosso que está em andamento. Mas a internet gratuita realmente está tendo efetividade, estão sendo comprados mais equipamentos e fazendo chegar, através da central de mídia, através das escolas, os professores tendo reciclagem, sendo capacitados para operar com essas ferramentas, que é muito importante, que tudo isso a pandemia nos fez nós redescobrir, né? Sim. E até, deputado, como o senhor disse, né, essa questão legislativo, junto com os outros poderes, né, executivo, judiciário, para o bem da população no geral, né? Então, assim, a união de todos, né? É o que se nota e que se precisa, né? Mas nós só vamos sair de qualquer crise, ou qualquer crise só se resolve, com a união de todas as pessoas. Agora, essa pandemia, de qualquer forma, descobriu que todos são iguais, não é? E é um vírus que veio para entrar, para matar o rico, para matar o pobre, para, entendeu? Não tem etnia, raça, cor, escolaridade, condição financeira, quer dizer, um vírus que veio. E aí, nós só conseguimos sair disso tudo na medida que nós tivermos também todo mundo muito integrado nisso, inclusive com os próprios cuidados pessoais a cada dia. Sim. Porque essa é uma doença, Priscila, que é assim, é o ser humano
que está com ela destruindo outro ser humano. Exatamente. Então, olha, o ser humano, de qualquer forma, é um condutor dela. Tá? Então, por isso que eu digo, nós só vamos conseguir sair desse quadro quando todos nós tivermos a consciência que cada um pode fazer o seu papel. E o seu papel é muito essencial. Até eu costumo dizer que a Covid, ela não veio, né, o coronavírus não veio para... veio nos ensinar que eu tenho que olhar para o outro, né? Olhar para o outro. Porque eu uso máscara não para me proteger, Sim. né? Mas eu uso máscara para eu não contaminar o próximo. Isso, exatamente. Então, essa deveria ter sido a lição. Tem gente que aprendeu, tem gente que não aprendeu, Tem gente que ainda né? não aprendeu, né? Indisciplina, né? Existe ainda muita E aí, indisciplina, Nascimento, uma né? coisa que é impressionante, eu tenho visto, por exemplo, pessoas, não estou usando máscara e tal. Por que você... porque eu já peguei a Covid. Mas peraí, não é que porque você já pegou, correto? Quer dizer, também não pode ser assim. E até porque cria um mal-estar com a outra pessoa. Então, acho que todas as pessoas devem ter, independente de ter já contraído o problema, contraído o vírus ou não, todos têm que tomar cuidado. O cuidado continua, o lavar as mãos, o se proteger, o chegar em casa, evitar, inclusive, levar para os mais idosos em casa. Sim. Então, toda essa preocupação tem que ser uma preocupação de todos. Então, de pessoas de todas as idades, de todas as condições, de todas as raças, de todas as cores e assim por diante. Aqui em São Paulo, a gente tem um problema específico em relação a isso, até com as aglomerações. Bailes funk, que a gente tem visto, que ainda tem acontecido, e que levam a doença para dentro de casa. Os nossos jovens, lamentavelmente, alguns não têm tido o mesmo cuidado. Esses bailes funks, estas festas, onde as pessoas fazem uso de alguma porção de álcool, alteram o seu comportamento e perdem um pouco o sentido das coisas, elas ficam muito mais vulneráveis e levam o problema para outras pessoas mais vulneráveis ainda. Que aí o menino de 14, 15 anos vai lá, contrai o problema, para ele talvez ele vai ter uma resistência muito maior, mas às vezes leva para o pai, para o avô, para o bisavô dentro de casa, que são pessoas que estão debilitadas e o vírus acaba encontrando o local certo para fazer a sua destruição. Quando nós estamos, lamentavelmente, vivendo aí já mais quase 220 mil mortes ou qualquer coisa assim, porque eu deixei de ver um pouco esses boletins do Covid agora, mas você já passou de 200 e tantos mil, a gente vê isso, fala, gente, e esse cuidado, como é que vai ser? E é o que você falou, esses bailes funks nos preocupam muito, essas aglomerações de jovens nos preocupam muito, não é? Então, é muito complicado. Por isso eu digo, eu vou repetir aqui, nós só vamos resolver o problema quando nós tivermos uma consciência coletiva de que todos nós somos responsáveis. Não é só o governo que tem gastado, que tem procurado fazer, que tem investido em vacinas, que tem feito tudo. Mas, na realidade, isso tudo não resolve se nós não tivermos o cuidado suficiente. E é um ciclo também, né, deputado? Então, assim, as pessoas, né, levam a doença ou não respeitam o isolamento, levam a doença para dentro de casa, o sistema também de saúde fica sobrecarregado, se gasta mais com esse sistema, aí precisa fechar o comércio para evitar. Até queria que o senhor falasse um pouco disso também. Aqui em São Paulo a gente tem essa coisa do comércio também ali, as fases e restrições, né? Inclusive nós entramos com a indicação, falamos com o governo, falamos com o executivo, pelo fator de vamos fechar o comércio. Por que tem que fechar o comércio? Por que tem que fechar, tomar medidas mais duras? Porque não obedecem. As pessoas, às vezes, ficam lá na ponta da linha, não estou falando algumas pessoas, né? O baile, você não está sendo seguro, você não está respeitando as outras pessoas. É como você falou da máscara. Eu estou protegendo para que a outra pessoa não leve. Para que você não leve para casa, para o seu pai, sua mãe, para o seu irmão. Então, o que acontece? Nós pedimos a flexibilização no sentido de que, quando você restringe o horário de funcionamento, então você vai ter o maior número de pessoas naquele horário. Porque, tem esse horário, então deixa eu ir lá. Quando você abre, e nós fizemos isso na eleição, foi um grande exemplo, das 7 às 10, né, deputado Gilberto? Das 7 às 10, era para os mais idosos, aqueles que... mais vulneráveis. Mais vulneráveis, até às 10 horas. E depois... a eleição discorreu durante todo o dia e não tivemos grandes problemas. Problemas sempre vai haver, porque nós estávamos no auge aí, a pandemia estava muito forte. Então, o que a gente pediu dentro dessa indicação? Para que abrisse o horário das 7 até a meia-noite
e que fosse escalonado e que um determinado número de pessoas, como é hoje, dentro de uma loja, acima de 40%, você não permitir que entre com todas as medidas, com álcool gel, com luva, enfim. Então, nós fizemos esse pedido. Conversamos com o governo. Aí eles entendeu que, olha, é melhor a gente diminuir. Por que isso? O que as pessoas não olham? Todo mundo reclama, tem que fechar. Olha, vai fechar. Só que você vai no hospital, está 90%, 95%. O hospital está cheio, os leitos não tem mais. Então, você tem que olhar o que está acontecendo lá. Nós não temos que ser irresponsáveis. Não, tem que abrir, tem que não oba-oba. Não, nós temos que olhar também o que está acontecendo lá na ponta da linha. Então, por isso que a gente fez esse pedido. Foi atendido parcialmente, né? E já está havendo uma flexibilização, mas também temos que fazer a nossa parte. Temos que ter esses cuidados necessários, não é isso, deputado Gilberto? Sem dúvida, Nascimento. E eu acho o seguinte, quer dizer, a coisa menos inteligente que aconteceu nisso tudo foi aquele negócio, bom, então, peraí, o shopping que era aberto das 8 da manhã, como muito bem colocou o Nascimento, o shopping que era aberto, vamos dizer, das 9 da manhã às 22 horas, daqui um pouco, não, vamos fazer o seguinte, para não ter aglomeração, vamos abrir o shopping da meio-dia às 6. Que negócio mais ignorante, que coisa menos inteligente. Quer dizer, aí você deixa só 6 horas, então esse povo que estava por 10, 12 horas, acaba se concentrando em 6 horas. Louco para sair de casa, Louco para sair de casa, quer dizer, e tudo bem, o shopping muitas vezes, inclusive, é um lugar de lazer das pessoas de São Paulo. Exatamente. São Paulo não tem muitos parques públicos, São Paulo não tem muitas áreas de lazer, então muitas vezes, para algumas pessoas, inclusive mais idosas, você pega o shopping Higienópolis aqui em São Paulo, você vai lá de manhã, é cheio de pessoas da terceira idade caminhando. Então, isso é um lazer das pessoas. A hora que você fala, não, então vamos acabar com isso. Vamos pôr da meio-dia às 6 da tarde. Que medida menos inteligente foi essa? Mas, graças a Deus, tem deputados aí preocupados, como é o caso do Tenente Nascimento, que sugere também ao governo, dizendo o seguinte, gente, quanto maior o tempo, correto? Mais tranquilo você vai fazer para as pessoas se diluírem. E os lojistas, inclusive, que são os que mais sofrem, eu vim agora do aeroporto e vi, por exemplo, lá, o aeroporto praticamente, a maioria das lojas fecharam, não é? E por que fecharam? Porque esse negócio abre hoje, fecha amanhã, como é que vai ser depois da manhã? Aí só pode ser da meio-dia às 3, da meio-dia às 5, da meio-dia às 7, ninguém aguenta um negócio desse e acabam fechando. Então, lamentavelmente, o que faltou também foi projeto para isso, foi se estruturar melhor para isso, para que o próprio comerciante hoje, que o comerciante neste país, o pequeno empresário, o empreendedor, é um grande herói. Sim. Todos eles deveriam ter em casa uma estátua que o governo desse, porque o governo é um mau parceiro. O governo, na realidade, é o grande sócio do comércio, mas ele só aparece para buscar o lucro, ou aparece para incomodá-lo quando tem qualquer falha. Ele não vai lá para orientar. Estou aqui para orientar. Não, eu vim para fechar, eu vim para multar, tal. Lamentavelmente, não tem muito cuidado. Eu digo do governo geral. Tá? O poder público não atende bem ao seu parceiro, que é aquele que é o seu sócio e que precisaria de um mínimo de cuidado e um mínimo de respeito. Mas, lamentavelmente, não tem isso. Então, é isso. Fecha hoje, fecha amanhã. Imagine, por exemplo, a hora que você fecha um restaurante, como é que você vai fazer? Você deixa o restaurante fechado, durante a semana, tudo que estava lá estragou. Na semana seguinte tem que jogar fora. Aí ele abre 2, 3 dias, mas agora só tem que abrir nessas condições e criam formalidades. Logo depois fecha de novo. Quem é que aguenta um negócio desse para pagar aluguel, para pagar funcionário, para... Enfim. Muitas grandes empresas, né, deputado Gilberto, encerraram as atividades, grandes grupos, né? Encerraram as atividades aqui no Brasil, outras fecharam completamente, as pessoas ficaram desempregadas, teve que limitar o número de empregados porque não aguentaram. E as grandes empresas da economia aí, os grandes bancos, o que aconteceu? Com o home office, ele botou para casa, estão entregando as instalações, tem prédios inteiros aqui na Água Espraiada, prédios inteiros sendo entregues às locações, porque agora estão fazendo esse outro trabalho do home office. Mas o dono do restaurante, o dono do comércio, o sapato é um serviço essencial, você não tem que trocar. Vai haver esses não podem fazer isso. Né? Eu vou trabalhar em casa, como é que eu vou fazer? Entendeu? Então, isso é um cuidado, uma programação que tem que ser revista. De fato, tem que ser revista. Deputado, o país todo entrou nesse dilema, saúde e economia. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso.
Porque os dois dependem um do outro, de certa maneira. É lamentável nós analisarmos que, infelizmente, todo esse processo foi totalmente politizado. E eu não quero aqui fazer defesa ou acusação de ninguém, tá? Mas a própria opinião pública hoje entende que, lamentavelmente, o problema existe, mas infelizmente foi muito politizado. E nesta politização, quem perdeu foi o Brasil. Quem perdeu foram aqueles que querem produzir, aqueles que querem trabalhar e aqueles que querem ser felizes, não é? Mas, infelizmente, e aí? A economia tem que caminhar, o governo só vive se houver... Porque o básico nisso tudo, Priscila, é a economia. Se o empresário não está lá, se o dono da loja não está lá vendendo para recolher os seus impostos, você não tem dinheiro para gerar a economia. E o governo hoje, é aquilo que eu digo, o mau sócio, ele está querendo receber o dele. E para receber o dele, ele faz todo o esforço, mas ele, lamentavelmente, não está olhando o outro lado do seu sócio, como é que ele está funcionando. E aí, a economia indo mal, tudo vai mal. Veja, o governo vai se endividando. Eu repito que nós hoje temos uma dívida interna altíssima e vai aumentando muito mais agora, porque nós gastamos 783 bilhões a mais do que aquilo que entrou nos cofres do governo federal. Os estados e os municípios, eles não produzem moeda, eles não fabricam moeda. O único que pode fabricar moeda é o governo federal. Mas para isso, ele precisa ir no mercado, ele vende o tal de título da dívida pública para pegar dinheiro. É como se fosse alguém que precisa de dinheiro, arruma um cheque e vai descontar com a agiota. É o que o Brasil faz todo dia. E exatamente por isso a nossa economia acaba tendo dificuldade em se recuperar. Ainda ontem eu conversava com o ministro Palaciano e perguntava, ministro, como é que nós vamos fazer agora com a ajuda social? Não é? Ele falou, olha, a dificuldade é muito grande, o presidente vai arrumar alguma forma. Porque claro que neste caso nós tivemos que atender mais de 60 milhões de famílias, ou de pessoas, não de famílias, mas de pessoas, tá? E que agora, de qualquer forma, como essas pessoas não conseguiram retornar ao mercado, elas de qualquer forma ainda precisam desse apoio. Porque a hora que você põe esse dinheiro na mesa da pessoa, ela vai ao mercado, ela compra o arroz, o feijão, ela põe gasolina, enfim, ela paga o ônibus, ela faz qualquer coisa. Esse dinheiro está pelo menos girando no mercado para que o mercado possa se manter, para que o emprego possa se manter. Então, o que talvez alguns não estão olhando é que estão matando a galinha de ouro. E a galinha de ouro é exatamente a indústria, é exatamente o comércio, que é quem produz. O governo é simplesmente um gerenciador desse recurso. Lembrando que todo o poder público, né, o dinheiro público, ele foi gasto, ele não foi investido, né? Foi gasto, nada de investimento. Quer dizer, nos falou, olha, vai se construir uma ponte, vai se construir uma... Não. Se comprou medicamentos, se investiu daí pelo Brasil afora. Lamentavelmente, alguns lugares o recurso não foi muito bem investido, mas isso aí é uma outra história, que nós não estamos aqui para discutir isso, tá? E que, lamentavelmente, é isso, só se gastou, não se investiu. E o dinheiro de uma nação, ele, de qualquer forma, tem que ser gastos em investimentos que possam trazer benefícios para a população. Uma ponte, uma rua, uma estrada, um hospital, uma escola, isso é investimento, correto? Sim. Agora, o que se fez foi só gasto. E o que é lamentável, porque esse gasto não volta mais. E o governo se endividou. E o governo federal procurou fazer o seu papel em tentar atender os estados e os municípios para não deixar ninguém na mão. E isso foi feito. E até é necessário fazer o dinheiro girar, né? Como o senhor girar. explicou, fazer Sim, girar. Ele sim. é gasto, mas para fazer ele girar, né? Aí a gente pode falar também da necessidade de uma reforma administrativa urgente. Como que o senhor vê, como que os deputados veem isso? Uma reforma, então, administrativa para equilibrar. Eu te diria o seguinte, o Brasil não vai caminhar se não tiver reformas. Nós somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo. E eu tenho dito que o melhor imposto é o menor imposto recolhido de uma base maior, correto? Então você tem que realmente ter um imposto menor para que mais pessoas possam pagar esses impostos. Porque as pessoas hoje já não aguentam mais. Eu vou repetir a história do sócio.
esse sócio, ele exige cada vez mais. Então, cada vez mais aumenta os impostos, aumenta as taxas e tal. Porque o governo vendo que não tem dinheiro, e eu digo isso no geral, tá? Não estou me referindo ao governo A, governo B, governo C, não. Sim. Aos governos. A hora que ele precisa gastar, mas ele está gastando, então o que ele faz? Onde é que eu vou buscar o dinheiro? Eu vou aumentar o imposto. Que é a única coisa que ele pode fazer. O governo não produz nada, o governo não fabrica nada. O governo, na realidade, ele é um gerenciador desse sistema. E nesse gerenciamento, ele acaba tendo necessidade de buscar esse dinheiro. Agora, veja, se nós não tivermos reformas profundas, reforma administrativa, nós gastamos muito e gastamos mal, reforma tributária, nós cobramos muito e cobramos mal, tá? Se você pegar, por exemplo, hoje, as ações de dívida ativa que tem em todos os níveis de governo, são impagáveis. Agora, são impagáveis por quê? Porque o governo apertou tanto que as pessoas não tiveram condição de pagar e falaram, agora não tem mais o que fazer. Aí o que você vai fazer? Vai tomar o patrimônio dele? Vai fazer o quê com ele? Vai pôr na cadeia por uma dívida? Não é o caso. Então, hoje, nós temos a maioria dos estados. Eu já não tenho, eu enquanto deputado estadual, eu até tinha esses dados do que era a dívida ativa e do que era o corrente, não é? Mas na realidade eu já não tenho. Mas nós chegamos a um ponto, São Paulo tem aproximadamente 270 bilhões de orçamento, que vocês aprovaram aqui, 269, 270 bilhões. Eu imagino que hoje nós temos de dívida ativa, que não se recebe mais, mais de 100 bilhões, pelo menos. Tá? Agora, esses 100 bilhões, aí você põe a máquina do governo para trabalhar, para cobrar, de alguém que não tem mais como pagar e que isso precisa ser resolvido. Ah, mas eu não quero mais falar em anistia, eu não quero mais redução de juros, porque, de qualquer forma, eu crio uma condição para as pessoas se acostumarem com isso. Não. Quem mais sofre com tudo isso é exatamente o contribuinte que não aguenta pagar mais. E quando vence o imposto, vem as multas e os juros em cima. Então, se nós não tivermos uma reforma para que as pessoas possam, eu sou muito favorável, você não pode taxar a produção, é a coisa menos inteligente, você tem que taxar o consumo. A hora que você taxa a produção, você acaba onerando demais. As nossas folhas de pagamento, por exemplo, não há quem aguente pagar, com tantos penduricalhos que tem, não é? Eu digo em termos dos sistemas aí e tal. Quer dizer, então, se nós não tivermos uma reforma, Priscila, é lamentável dizer que nós vamos caminhando para um lugar difícil. E o mercado internacional, inclusive, acaba vendo isso. Tanto que os investidores estrangeiros, na medida em que o presidente da Câmara, por exemplo, mudou essa semana. Então, olha, a Bolsa subiu, passou de 120 mil pontos, o dólar já baixou. Por quê? Porque é o seguinte, vamos fazer as reformas. E é o que as pessoas precisam. Porque as pessoas também sabem que se nós não, o mercado sabe, que se nós não tivermos as reformas, nós vamos para o buraco. E ninguém quer investir caminhando para o buraco. Sim. Ninguém quer entrar num carro em que está de ladeira abaixo sem freio. Sim. Percebe? Então esse é um grande problema que nós vemos. Mas eu tenho certeza, sabe, Priscila, a gente, se Deus quiser, fizemos a mudança agora na Câmara Federal. Na Câmara Federal, no Senado. Eu acho que, de qualquer forma, eu não sou crítico de ninguém que passou, tá? Mas eu acho que o presidente anterior procurou fazer o seu trabalho como presidente da Câmara e o presidente do Senado também. Este com, às vezes, um viés um pouco mais político, um pouco menos político, mas eu acho que hoje o presidente Lira, que agora acabou de sumir, que eu tive a felicidade também de ser eleito juntamente com ele para dirigir a Câmara Federal. Temos um membro da mesa diretora aqui no nosso estúdio hoje, tá vendo? Falando então, em primeira mão, né? Porque foi eleito ontem. Então, veja bem, é muito importante nós estarmos neste projeto, quer dizer, para tentar fazer as mudanças. Então, é aquilo que eu estava dizendo. A hora que você viu que a primeira entrevista do presidente da Câmara e do presidente do Senado, os empresários já disseram, vamos confiar novamente, vamos continuar confiando. Ou se tínhamos alguma dúvida, vamos continuar confiando. Então, se nós não tivermos reformas, não caminha para lugar nenhum. Porque, Priscila, hoje o país vive um momento muito difícil. Se nós não dermos um novo rumo para o país, tá? As pessoas, lamentavelmente, alguns estão vivendo só preocupados com a próxima eleição. E não dá para pensar assim.
Eu que já tive a felicidade de passar por 9 eleições, portanto já estou ficando um pouco antigo nisso. Não tem mais lugar na sala para pôr os diplomas. Mas tudo bem. Né? Então, veja bem, o que eu estou vendo? Lamentavelmente, algumas pessoas já não se preocupam mais, só se preocupam com a próxima eleição e não mais com a próxima geração. Não é? Nós somos passageiros nesse processo. Essa geração, essas pessoas vão continuar. Os mais jovens estão chegando ao mercado de trabalho e precisam de emprego. Correto? Sim. As crianças estão chegando e precisam, na sua juventude, ter mais assistência. Tá? E precisam aprender que tem também que fazer, porque o Estado também não pode ser um Estado paternalista, o Estado que dá tudo, não. Por isso eu defendo, inclusive, que as nossas escolas teriam que ensinar empreendedorismo. Educação financeira. Educação financeira, tá? Para que os nossos jovens passem a produzir, passem a fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, hoje nós estamos mostrando um país, um Estado muito paternalista, do Estado como poder público, muito paternalista, e que, lamentavelmente, os nossos jovens estão achando que... Por outro lado, eu estava também conversando ontem com uma pessoa lá em Brasília e estava dizendo, é muito triste nós conversarmos com os nossos jovens hoje, Priscila, e observar o seguinte, nós não temos mais o jovem, lamentavelmente, raríssimas exceções, mas nós não temos mais o jovem nacionalista, aquele que canta o hino nacional, aquele que vibra, aquele que fala de Brasil, aquele que acredita no Brasil, não. Os nossos jovens passaram a aprender inglês, francês, espanhol, e ele fala o seguinte, eu estou vendo tanta coisa errada que eu também não vou me matar por isso, como se não tivesse jeito, e tem jeito. Então, se precisar também, daqui um pouco eu vou embora, eu vou morar em Nova York, ou vou morar na China, ou vou morar na Índia, quer dizer, quando não é o certo. Nós precisamos ter jovens empreendedores que acreditem no seu país. Esse é o melhor país do mundo. Um país com 8.547.000 quilômetros quadrados, com 9% só ocupado com a agricultura e com 9% alimenta 210 milhões de brasileiros todos os anos e todos os dias. Além de ser o terceiro maior exportador de grãos do mundo e que em soja somos o primeiro. Sim. Nós somos um país, eu vim de Brasília agora e sempre que eu ando no avião eu penso nisso. Nós somos o terceiro maior produtor de aviões do mundo. Nós perdemos para Boeing, Airbus e depois vem Embraer. Uma empresa com 80% de tecnologia nacional que produzem as máquinas mais perfeitas, inclusive o cargueiro, que é o KC-390, que é o novo cargueiro da Embraer, que é um dos mais modernos do mundo, vendendo hoje para o mundo todo. Sim. Percebe? Nós hoje somos um país, eu não sei se você sabe, que produzimos navio com energia nuclear. O navio produzido no Rio de Janeiro e a energia produzida aqui em Iperó, no estado de São Paulo, com a tecnologia da Marinha. Nós somos o 4º ou 5º país nessa condição. Então, nós somos um país que tudo que você planta dá. Um país, veja, que hoje, quando o mundo nos critica, e eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional em janeiro, para fazer uma defesa do Brasil em termos, quando estavam dizendo que a Amazônia estava pegando fogo, para dizer o seguinte, nós somos um país que quando somos criticados, os nossos índios, tá bom, nós temos 9% ocupado com a agricultura e 13% ocupado com índios. Nós somos tudo para dar certo. Tudo, né? para dar certo. O país tem tudo para dar certo. São 210 milhões de brasileiros, 209 tem, eu não estou criticando isso, tem 87% das terras, vamos dizer, 1 milhão que são índios tem 13%. Então aí eu falei para ele, o que vocês reclamam disso nessa hora? Nós temos hoje um país que 67% das nossas florestas são intocáveis. Nunca foram tocadas, é a nossa região amazônica. Tá certo? Nós temos o maior rio de volume de água doce do mundo e que nós cuidamos dele. Ah, mas aí quando, de qualquer forma, você vai dessas reuniões internacionais, quando estão criticando lá o Brasil, mas de qualquer forma, porque teve um índio que foi para uma cidade e foi atropelado da cidade. Tá bom, e ele tá certo, ele tinha que estar no seu local. E quando foi para a cidade, ele tinha que ter cuidado. É lamentável que a gente, às vezes, e não se pode deixar um índio ser atropelado, é claro que não, sim, assim como ninguém. Agora, nós não podemos também ser referência por eventuais acidentes que possam acontecer. E quando nós vamos nessas reuniões internacionais fazer essas defesas, exatamente pequenos detalhes. Ah, mas pegou fogo, tá bom, Mato Grosso sofreu, lamentavelmente, é triste. Deveria ter uma atenção maior? Deveria, deveria até ter. Mas também nós não podemos ser condenados no mundo por não estar cuidando do resto, percebe? Sim. Então nós temos esse cuidado com o meio ambiente,
algumas ONGs internacionais que, com todo respeito, não têm preocupação com a vida de ninguém. Algumas ONGs internacionais estão muito mais preocupadas nas suas condições financeiras, de explorar o nosso ouro, de explorar o nosso, enfim, todas as riquezas naturais que nós temos na região amazônica. Isso está posto lá para todo mundo ver. Hoje, trabalhos de investigação sendo feitos, estrangeiros que só querem, às vezes, fazer isso, porque tem bons estrangeiros e maus estrangeiros. Sim. Correto? Assim como em todo lugar. Tem bom médico e mau médico. Tem um médico hoje que saiu para fazer um aborto, outro saiu para fazer um parto de alto risco, mas nem por isso eu posso fazer lá que todo médico é abortista. Sim. Percebe? Então, o Brasil tem sido cuidado, sim. O Brasil tem sido, agora, lamentavelmente, talvez nessa guerra política que nós estamos vivendo, infelizmente, só se mostra o lado negativo. Tem lado negativo? Claro que tem. Sim. São 210 milhões de pessoas, são 8.547.000 quilômetros quadrados, tem muitas coisas acontecendo de bom e de mal, mas vamos dar um pouco de notícia boa. Vamos acreditar nesse país. Não só a questão da notícia boa, que você veja que nós temos aqui uma enciclopédia, né? Sim. Tantas informações que eu vou te pedir, nós vamos ter que fazer um outro programa, não, Priscila? Verdade, nós porque vamos ter que tem fazer um outro conteúdo, programa, porque você tem vê bastante. que conteúdo, que riqueza. Sim. E é isso que nós precisamos, então, trazer essas informações a você que está nos assistindo aí. Veja como é importante nós caminharmos e lutarmos e acreditar que o nosso Brasil vai dar certo, que nós vamos passar tudo isso, né? Vamos vencer essas etapas, que o Congresso Nacional está fazendo a sua parte, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais e todos nós juntos vamos fazer com que esse país venha a dar certo. E, acima de tudo, nós estamos num país democrático. Veja bem, isso que uma parte veja bem, nós podemos eleger quem nós queremos. Nós podemos colocar lá quem nós queremos. Ah, não deu certo? Você pode pegar. Ah, o vereador não deu certo, o deputado não deu certo. Troca, daqui a 4 anos você tem oportunidade. Agora, o grande problema também é que as pessoas, às vezes, elegem os seus representantes e sequer acompanham o seu trabalho. Percebe? E quando eu vou à urna e coloco o nome de alguém, por exemplo, Priscila, vamos imaginar que eu não fosse de São Paulo, mas eu tivesse necessidade de um advogado de São Paulo, chegaria no Nascimento e falaria, Nascimento, você conhece algum bom advogado? Conheço. Eu iria nesse advogado, exporia a minha situação a ele, o meu problema a ele, eu ajustaria a causa com ele faria uma procuração específica naquela causa. Sim. Eu daria uma procuração para ele já preenchida para aquela causa. Agora, por que eu daria essa procuração? Porque ele me indicou esse bom advogado. Agora, quando eu vou à urna e coloco o número de alguém e coloco confirma, eu estou dando uma procuração em branco para que as pessoas me representem nos próximos 4 anos. Para cuidar da minha saúde, da minha educação. Bom, mas aí eu pego um papelzinho do chão e volto em qualquer um, para quem que eu vou reclamar? Exatamente. Ah, mas os nossos políticos são maus. Tá bom, eu falei. Hoje tem médico que saiu para fazer o bem e outro médico que saiu para fazer o mal. Nem todos são maus. Eu tenho bons advogados e maus advogados, bons funcionários e maus funcionários públicos. Agora, eu não posso generalizar. E a população não pode generalizar a classe política e perder a confiança nela. Eu, graças a Deus, Priscila, já estou passando pela minha 9ª eleição, não é? E sempre conscientizando os meus eleitores. Acompanhe o meu trabalho. Veja como eu estou trabalhando. Agora, não só o meu, acompanhe o trabalho de cada um. Porque daqui a um pouco você votou em mim, mas tem um que pode ser melhor do que eu. Coloque ele, não tem problema. O que nós precisamos, e nós, políticos, não é? Eu tenho a felicidade também de ser efetivo do Estado como delegado de polícia, não é? Mas como representação, como deputado, eu sempre falo o seguinte, analise o meu trabalho, veja como é que eu estou fazendo, veja o que eu estou fazendo. E eu tenho que me conscientizar que eu tenho que trabalhar pelo coletivo, eu tenho que trabalhar por essa maioria e eu tenho que acreditar num país que, de qualquer forma, e naqueles que me deram uma procuração para que eu represente elas nos 4 anos, quando elas estão me dando a procuração. Não dá para não acreditar, ou dá para cobrar, né? Fazer a cobrança. Aí nós recebemos várias cobranças também, eu peço que você também acompanhe o nosso trabalho. Mas aí, você votou em quem? Ah, eu nem lembro. Ou eu peguei na rua lá, nem lembro, nem sabe, nem... Ah, mas deputado, o senhor precisa fazer, precisa resolver, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos trabalhando, como disse o deputado Gilberto Nascimento, pelo coletivo, como mais amplo. Mas você perguntar para a pessoa, eu já recebi, as pessoas... Escuta, só uma dúvida, em quem você votou? Ah, eu votei no senhor, mas qual é o meu número mesmo?
Não, é que você sabe que não votou, porque a pessoa foi lá, colocou um grande número que nós tivemos nas urnas, né, deputado, nesses últimos pleitos, 30% quase abstenção, votos brancos, nulo. Olha só, 30%. Nascimento, eu daria um número maior. 30% foi abstenção, entre público, entre nulos, brancos, 44% no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, você vê. Então, 44% definiria, com certeza, um executivo, um Senado e também mudaria toda a composição de uma casa legislativa, tanto estadual como federal. Porque, Nascimento, isso é a mesma coisa que um réu chega no fórum e diz o seguinte: quem é o teu advogado? Ah, eu não sei, é uma pessoa que eu assinei. Mas quem é? Você conhece pelo nome? Não sei. Não sei. Vai ser condenado. Sim. Você concorda? Exatamente. Então, o que nós precisamos é exatamente ter a consciência do voto, a consciência daquilo que nós vamos fazer. A democracia é importante, é o melhor regime do mundo. Quantos países no mundo hoje, lamentavelmente, as pessoas estão guerreando para poder escolher os seus representantes? Mas nós temos a grande oportunidade. Somos a maior democracia, depois dos Estados Unidos, né? Quer dizer, em termos de população, ela é maior, mas é uma das maiores democracias do mundo. E aqui você pode se manifestar, você pode dizer o que é o certo e o que é errado, você pode dizer o que você quer dizer, claro, sempre com responsabilidade, mas você é livre para pensar, para agir, para caminhar. E essa é a forma que Deus nos fez quando colocou o homem no Jardim do Éden. Exatamente, olha, tenha liberdade, eu respeito o teu livre-arbítrio. A própria, quando ele diz o seguinte, não querer espiritualizar nada aqui, eu sei que o programa está chegando no final, senhor, faz o homem lá, você pode fazer isso, agora, isso você não deve fazer. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: olha, eu acredito na sua individualidade, eu acredito que você pode pensar, você tem raciocínio, você pode agir, então faça aquilo, claro, sabendo que se errou, vai pagar o preço pelo erro. E o Brasil é exatamente essa democracia que nós temos. Então vamos ser felizes, vamos ser brasileiros, o Brasil é maior que a crise e vamos acreditar, gente. Vale a pena acreditar nesse povo, que é um povo maravilhoso, um povo abençoado e um país abençoado por Deus, que tudo que se planta dá. É verdade. Bom, e os deputados, né, deixaram bem claro aqui para acompanhar o trabalho, né, de todos eles, os deputados, os vereadores, senadores, as pessoas a quem você deposita o seu voto. Lembrando que é preciso ver a fonte também. Não dá para acreditar o que chega de mensagem no seu WhatsApp ou na internet, nas redes sociais. Veja sempre a fonte, né, fontes idôneas, oficiais. Bom, a gente chegou no finalzinho do nosso programa, uma conversa muito boa, de muito aprendizado, né, deputado? A gente aprendeu muito, né, hoje. Eu falei, eu disse o senhor tinha já me avisado. Mas eu volto uma outra vez aqui, se Deus quiser, para falar um pouco dos nossos projetos na Câmara, como é que a Câmara está funcionando, como o Senado. Queria discutir um pouco Brasil, como dívida interna, dívida externa, essa coisa da economia, que é uma coisa que, graças a Deus, a gente se especializou um pouco nela. Vai ser um prazer receber o senhor. Eu também sou presidente da comissão de pessoas com deficiência da Câmara, então temos aí alguns projetos. Fui presidente da comissão de pessoas da terceira idade, não é? Então temos aí grandes coisas para falar para vocês. Mas, gente, se Deus quiser, Priscila, vai marcar um outro momento. Eu só quero aproveitar e agradecer aqui o meu amigo, meu irmão, Tenente Nascimento, deputado nessa casa, a Priscila, todo o pessoal aqui da Alesp, da pessoa do seu presidente, dos seus deputados, pela oportunidade para que eu pudesse estar aqui falando um pouco com vocês e cumprimentando o nosso povo do estado de São Paulo, esse povo maravilhoso. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe, sabendo que o Brasil é muito maior que a crise. Vale a pena ser brasileiro, vale a pena viver. Forte abraço a vocês. Nós que agradecemos a participação do senhor e já vamos deixar aí uma nova data para o senhor voltar, porque nós queremos saber todas as atividades que acontecem lá e que acabam vindo para todos os estados e para nós, né, como cidadão. Então, queremos saber sim. Deputado, também agradeço a sua participação. Mais uma vez, eu que agradeço a Priscila, a todos nossos amigos aqui da TV Alesp, em especial ao meu amigo, meu irmão, do qual carinhosamente nós chamamos de Mano. Nos chamamos de Mano, né? Nós mandamos mensagem de Mano, que foi um grande aprendizado. Nesses quase 30 anos que nós estamos acompanhando o trabalho do deputado Gilberto Nascimento, como vereador na Câmara, e daí nós acompanhamos aqui por essa casa, e ter sim, sempre algo a aprender, né? Vocês vimos hoje, né? Uma verdadeira lição
de como está o nosso Brasil, como está o nosso estado de São Paulo e com projetos importantes. Então, nós estamos aqui, dentro desse aprendizado, procurando fazer. Não é fácil, porque corre muito. Você vai lá na Câmara, nós tivemos ontem lá no início do trabalho legislativo na Câmara Federal, ele vai aqui, ele corre aqui, a gente, né? Então, nós procuramos fazer um pouco, estamos aqui com projetos importantes, sim, para você. Você que nos confiou a nós uma grande missão. Nosso país tem jeito, nosso São Paulo tem jeito, nosso povo é bom, confie em nós, nos cobre, nos procure, acompanhe o nosso trabalho na rede social. Aqui estamos realmente, porque esse povo é maravilhoso, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e, claro, estamos à inteira disposição do nosso querido Brasil. Muito obrigada. Bom, o programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.